Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. Ouvi agora mesmo a entrevista do José Neumann e Pinto sobre o livro dele, O que Sei de Lula. Eu não li o livro não chegou aqui ainda, mas é uma longa entrevista e dá para ter uma ideia do que ele diz ali. Então ele diz o seguinte: não, o Lula jamais foi revolucionário, o Lula jamais foi de esquerda. Por quê? Porque ele, quando era trabalhar na fábrica, ele delatava os amigos, né? E ele sempre foi um oportunista, querendo subir na vida e tal. Então, olha, o Neumann sabe muita coisa sobre o Lula, e as coisas que ele conta lá são sem dúvida interessantes. Porém, qual é a base, qual é a premissa dessa afirmação? Lula nunca foi revolucionário. Nunca foi revolucionário por quê? Porque era um bom filho da puta, desonesto, etc, etc. Então, é a noção idealizada do revolucionário. Se você pensa que o revolucionário é um sujeito que faz tudo pelo ideal socialista, não tira nenhuma vantagem, só pensa no futuro da humanidade, tá certo? Então, daí, medido por esta regra, o Lula não é realmente um revolucionário. Acontece o seguinte, ô Neumann, vai estudar um pouco, porque você conhece a vida do Lula, mas acho que você não conhece a vida de Trotsky, você não conhece a vida de Stalin, tá certo? Você não conhece a vida de Mao Tse Tung, tá certo? Eles eram muito mais malandro, muito mais filha da puta do que o Lula, porra! O Mao Tse Tung se usava do seu poder para comer meninas menores de idade, você está entendendo? Comeu mais de 80. A médica dele conta a história toda, porra. Então, era gente assim. Os revolucionários sempre foram assim. Todos são assim. Você lê a vida de Karl Marx, porra. Eles dizem, Karl Marx não era de esquerda, por quê? Porque ele era um burguês, que ele teve lá um filho com a empregada, ele nem admitia que o filho comesse na mesa junto com a família, então não era revolucionário, era um burguês. É o mesmo raciocínio, porra. Então, quer dizer, se revolucionário é esse nome de santo, então, de fato, o Lula não é um revolucionário. Mas se você quer informar as pessoas corretamente, não basta só você dar os fatos, meu filho. Você precisa também mostrar qual é a premissa geral com a qual você está medindo os fatos. Senão aparece tudo distorcido. Então, os fatos que você diz do Lula são verdadeiros. Mas, daí a tirar a conclusão que ele não é um revolucionário, é um raciocínio falso, porque se baseia na premissa falsa de que o revolucionário é um idealista puro. No Brasil, aliás, isto é um dos, vamos dizer, dos cacuetes mentais mais característicos do Brasil. No Brasil, todo mundo pensa assim. Com relação às Farc, quanta gente não diz? Eles começaram como revolucionários, mas agora eles só pensam em contrabando de droga e dinheiro. Mas eles sempre foram assim. Da onde que você acha que o pessoal obtém dinheiro para a revolução? É roubando, é traficando tóxico, é com prostituição, é com jogo, sempre foi assim, porra! Agora é o seguinte, eu estudei essa história, você parece ter estudado só a vida do Lula. Então é isso. O livro do Neumann, o depoimento do Neumann é muito importante. Inclusive ele diz uma coisa ali que eu acho que está certíssima. Ele diz o seguinte, que no Brasil não adianta você fazer campanha moralista contra a corrupção, porque o povo é a favor da corrupção, né? Então ele diz, o Lula expressa a nação brasileira. Mas depois, 5 minutos depois, ele diz o seguinte, corrupção sempre existiu. Então qual é a diferença do PT? A diferença é que o PT normatizou a corrupção. Ele fez todo mundo aceitar a corrupção como normal. Então, peraí, ô Neumann, ou o povo brasileiro já era assim, já aceitava a corrupção normalmente, ou foi o PT que ensinou isso a ele. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então, também, de novo, Neumann, não basta saber os fatos, é preciso você saber articulá-los com uma hierarquia que faça sentido. Porque se o povo brasileiro é cronicamente favorável à corrupção, tá certo? Então não precisava o PT chegar ao poder para normatizar a coisa e tornar a corrupção uma coisa aceitável. Como aconteceu, por exemplo, outro dia mesmo escrevi um artigo falando do livro do David Satter sobre a Rússia pós-comunista, né? E dizendo que a corrupção virou um negócio aceitável na Rússia. Ora, a corrupção já era aceitável no tempo do comunismo, mas era a corrupção daquela do seguinte, você chama o encanador trabalha para o Estado, então ele vai lá para fazer um concerto para você, e você dá uma propina para ele fazer o seu concerto antes do vizinho. Era esse tipo de corrupção. Você tem a esposa de um diplomata que viveu anos na Rússia, e que não posso dizer o nome. Ela me disse, olha, na Rússia já não conseguia nada sem dar no mínimo um presentinho.
Então, eles estavam acostumados com isso. Só que, de repente, veio corrupção de bilhões. Né? Veio um sujeito para comprar uma empresa estatal, estava lá rifando a empresa estatal, viu com dinheiro do narcotráfico, ou pior, com dinheiro que ele roubou do próprio Estado. Ele tira o dinheiro do Estado para comprar a empresa do Estado. O pessoal da comissão de privatização fala, não quero nem saber de onde veio o dinheiro, interessa que ele está comprando e nós precisamos da grana agora. Então isso aí normatizou a corrupção numa escala maior do que tinha no tempo do comunismo. Tá certo? Então, e até eu explico ali, por que eles fizeram isso? Porque eles eram todos caras de formação marxista que achavam que o capitalismo é assim. Quando o capitalismo é exatamente o contrário. No próprio Brasil existe estudos da Fundação Getúlio Vargas que mostram que entre empresas privadas a corrupção não chega a 1/1000 do que é no Estado. Tá certo? Então o capitalismo necessita de lei e ordem. Tá certo? Ele é baseado nisso, ele é baseado na confiança. Leia o livro do Alain Périfitte, confiança. Né? Você vê, você vai no mercado municipal em São Paulo, você ainda vê isso. Tem lá um comerciante, ele grita pro outro, olha, manda lá 2 toneladas de abacaxi para mim, te pago no dia tal. Não tem papel, não tem ordem de serviço, não tem nada, os caras confiam. E a coisa funciona, porque se um trair, vem tudo abaixo. Então o capitalismo sempre se baseou na honestidade, na palavra dada, tá certo? Mas na cabeça do marxista é o contrário. O Karl Marx, que nunca tinha visto um único trabalhador na vida, imaginou que o capitalismo fosse baseado no roubo, na exploração de um treco que ele chamava mais-valia, que é uma teoria inteiramente absurda, não dá para comentar agora, mas aqui Ludwig von Mises já derrubou isso, e o Eugen Böhm-Bawerk também. Então, os caras foram educados na base do capitalismo é o roubo. Só que como o comunismo veio abaixo, eles falaram, que deu errado, então agora vamos adotar o roubo. Quem sabe funciona. Foi isso que eles fizeram, então por isso virou essa merda que está a Rússia agora. E no Brasil foi a mesma coisa, pô. Quer dizer, todos eles se converteram ao capitalismo, Lula se converteu ao capitalismo, ele se converteu ao capitalismo do mensalão. Você precisa entender isso aí, porra. É um capitalismo de marxista. É um capitalismo de quem odeia o capitalismo, de quem tem nojo do capitalismo e que vai para dentro do capitalismo, levando para dentro dele toda a sua podridão pessoal. Tá certo? E foi isso exatamente o que fizeram. Então você não pode dizer que o povo brasileiro aprova isto desde sempre. Não, ele começou a aprovar porque ele viu o sucesso do Lula. E ele viu que o Lula é indestrutível. Tudo, você tem milhares de provas contra o Lula, nada se faz contra ele. Assim como o Barack Obama está corrompendo esse país. Porque ele prova que você pode chegar na presidência com um documento falso, com uma biografia falsa, tá certo? Enganar todo mundo e nada lhe acontece. Então o povo vê isso, o povo se corrompe. Então não é que o Brasil sempre foi assim. Corrupção sempre foi no Brasil, como houve em toda parte. Mas não foi sempre assim. Estuda a história do Império, Neumann. Vai lá ver como é que vivia o imperador. Vai no Paço Municipal, no Rio de Janeiro, que, olha, o imperador morava aqui. Era uma casa, como se fosse uma casa de fazenda, modesta. Tá? Instalaram a República, né? Daí já começou a roubalheira. Então, veja os políticos do tempo do Império, porra. Lê o velho Senado do Machado de Assis, você vai ver se a corrupção é normal do Brasil. Não é não, mano. Isso aí tem que ser ensinado. Corrupção, como qualquer outra coisa, tem que ser ensinado, porra. Agora, não houve melhor professor de corrupção do que o Lula. Essa decomposição moral do país é culpa de toda essa elite uspiana. Quer dizer, da USP é uma organização criminosa empenhada, tá certo, em criar um Brasil comunista através de uma estratégia ardilosa, maligna, baseada na mentira e na engota. A unidade profunda estratégica de PT e PSDB foi formada em cima do total ludíbrio da população durante 20 ou 30 anos. Quer dizer, esse negócio de esconder o Foro de São Paulo, esconder as ligações de uma Farc, etc. Você não pode conduzir a política de um país inteiro baseado na mentira o tempo todo. Isso enlouquece o país. Quer dizer, a degradação moral do país é por causa disso. Essa gente, PT e PSDB, vem da mesma origem, é tudo aquela turminha da USP. Isso está combinado há 40 anos, há uma estratégia comum. Essa famosa estratégia da tesoura, você tem um partido comunista e um partido social-democrata, e eles ocupam o espaço inteiro, eliminando a possibilidade de uma oposição conservadora, liberal, etc, etc. Mas se houvesse
um governo Serra, significaria a liquidação dessa democracia. E cria-se uma direita e uma esquerda, quer dizer, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda, assim como na União Soviética. A esquerda era Trotsky e a direita era Stalin. Isso é uma receita de Lenin que jamais falhou. Você não precisa de um partido, você precisa de dois, pelo menos dois. E adotaram isso no Brasil. O Fernando Henrique sempre confessou que era um estrategista gramsciano, aliás, se gabava de ser um estrategista gramsciano muito melhor do que os do PT. Você estudar o Gramsci assim, com realismo, em que consiste a política do Gramsci, a estratégia do Gramsci? Consiste em seguinte: não se fala mais em socialismo, esquece a palavra socialismo e mete-se, né, valores socialistas em tudo quanto é lugar, sem nome. Mas todo mundo vira socialista sem saber. O que é isso aí? Isso é um estelionato. O Gramsci é um sistematizador do engodo. Uma das pessoas mais baixas, desprezíveis que já existiram, né? Entre as pessoas famosas do século XX, talvez ser o mais desprezível e baixo. E por isso mesmo tem fama de santo até na esquerda. E todo mundo é obrigado a puxar o saco. Bom, eu, como muitos outros, né, brasileiros e latino-americanos que acompanhamos as lutas dos nossos povos, né, tenho a maior simpatia pelo MST e acho que o MST é o maior movimento popular no Brasil e na América Latina. O que significa Fidel e a Revolução Cubana para o futuro da humanidade? Desde a eleição de Chávez, de Lula, de Tabaré, de Kirchner, de Morales, e tudo isto é reflejo da Revolução Cubana. Se não houvesse Cuba socialista em América Latina, possivelmente nossos pueblos não iam ter uma referência importante de que outro mundo é possível, como é o lema do Fórum Social Mundial. Invasores sem terra enfrentaram seguranças dos dois lados, todos estavam armados. Armados com espingardas, revólveres, facões e pedaços de pau, os sem terra destruíram um carro que bloqueava a estrada. Não há poder perto do poder armado, meu Deus do céu. Se o MST quiser tomar a Organização Globo, toma em 10 minutos. Põe os caras de lá para fora, tapa. Não há poder acima do poder físico, do poder de agressão física. O único poder que existe é o poder de matar, o resto não é propriamente poder. E quem está com o poder de matar, 100%, é a esquerda nacional. Você tem não só os órgãos do Estado que estão na sua mão, mas a militância treinada, adestrada, violenta e armada, e mais as organizações criminosas que estão, através das Farc, têm essa parceria com o governo petista. O MST inteiro está recebendo treinamento. Recebendo com o quê? Com o dinheiro do governo. E que eu me comprometi a fazer a reforma agrária. Me comprometi a fazer a reforma agrária. E que eu me comprometi a fazer a reforma agrária. Me comprometi a fazer a reforma agrária. Note bem, todos esses que dizem que querem legalizar o tráfico são todos servidores do narcotráfico. Porque você imagina uma coisa, você legaliza o negócio, muito bem. Então, quem vai dominar o mercado? Essa gente já tem todo o controle da produção, da distribuição, da comercialização, de tudo. Quem é o dono do mercado no dia seguinte? Legalizou, pronto. As Farc aí na América Latina viraram uma multinacional legalizada, tá certo? Agora, se você tem o acesso à atividade comercial legal, você também tem acesso à atividade política legal. Então, de repente, você pega aquela quadrilha de traficantes que já matou, a Farc já matou mais de 30 mil pessoas. Mantém um monte de gente em cativeiro por 8, 9, 10 anos. Né? 7 mil prisioneiros, pelas últimas contas. Depois de ter feito essa coleção enorme de crimes hediondos, de repente, que você está legalizado, vira uma firma comercial respeitável e um partido político e no dia seguinte você está no poder. É isso que você quer, Fernando Henrique. Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc. Mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre. Tá? Tem rabo preso. Tu é um covardão. Tu serve aqui, tu sempre serviu. Passa lá um verniz de democracia.
Mas é impossível você querer a liberação do narcotráfico e não entender para quem que você está dando o poder. Porra! Hã? Agora, no Brasil, todo mundo gosta de discutir as coisas em termos gerais, teóricos, né? Doutrinais. O cidadão tem o direito ou não tem o direito? Eu digo, bom, esse é um problema de teoria jurídica, doutrina jurídica. Ninguém quer analisar a coisa na verdade, quer dizer, como na situação concreta. Eu digo, peraí, vamos liberar o narcotráfico? Quem é o narcotráfico? Na mão de quem está? Quem vai ganhar dinheiro com isso? E quais serão as consequências político-sociais da coisa? É isso que tem que analisar. Não uma coisa em abstrato. Ora, em abstrato, eu sou a favor de liberar tudo. Eu não gosto que ninguém me diga o que fazer, também não gosto de ficar dizendo para os outros. Tá certo? Então, para mim, até o negócio libertário estaria ótimo, só que na condição concreta não é assim. Você não está lidando com entes abstratos, você está lidando com pessoas reais numa situação histórica concreta e as suas ações terão consequências. Então essas conversas doutrinárias gerais são tão bonitas, né? Direito constitucional, como é lindo tudo isso. Né? Só que na prática, meu filho, só dá sujeira, só dá maldade. Isso interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais de TV e não entende direito. Vou explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula
faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, o cara é um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula, é uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim ansioso para apoiar, para puxar o saco. Eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora. O Brasil hoje é visto como um dos países que mais trilha o caminho do desenvolvimento financeiro. Com seu produto interno bruto estimado em mais de 4 trilhões de reais, ele é considerado já a 6ª maior economia do mundo. Ao mesmo tempo que o país é rico, ainda falta investimento em sua população, que ainda sofre as consequências da grave desigualdade social. Mas onde será que esse dinheiro é investido? Parte dele é destinado ao pagamento de empréstimos a bancos e instituições estrangeiras, parcelas com juros altos que nunca terminam. Magnólia Said, advogada que faz parte da Rede Brasil sobre instituições financeiras multilaterais, afirma que o Brasil ainda sofre uma grave dívida pública. O país ainda está endividado porque só até março de 2012 o governo retirou para pagar os juros da dívida pública 21 bilhões dos cofres do país. De onde é que ele retirou esse dinheiro? Ele retirou do orçamento da União, né? Do orçamento da União, ele teve que fazer um corte de mais de 45% para pagar os juros e amortizações da dívida pública. Ou seja, o orçamento público, que inclui os impostos que todo brasileiro tem que pagar, ao invés de ser destinado à educação, saúde, habitação, transporte, entre outros investimentos sociais que ajudariam a vida dos habitantes do país, vai para pagar dívidas com bancos milionários que enriquecem às custas da pobreza da população. Assim, quem está rico fica mais rico e quem está pobre continua pobre. O desenvolvimento hoje pensado, definido estrategicamente por esses bancos, é um desenvolvimento para fora, é um desenvolvimento numa perspectiva do crescimento e da subordinação, e não numa perspectiva de integração, articulação, é uma coisa meio vampiresca. Eles sugam para manter a dependência. Além dos problemas originados de antigos empréstimos de bancos estrangeiros, o Brasil também sofre outro dilema no seu orçamento público. A vinda da Copa do Mundo, entre outros chamados mega eventos, trouxe para o país a necessidade de investimento em obras como aeroportos, estradas, metrôs, VLTs, estádios. Mas de onde será que o país, que já não consegue dinheiro para resolver os seus problemas sociais, irá retirar a verba necessária para financiar essas obras? O economista André Lima, membro do Comitê Popular da Copa, afirma que isso pode trazer um novo processo de endividamento ao país. Quando a gente fala da questão dos gastos, né? Os gastos são os gastos públicos, né? O que prevalece, sem dúvida alguma, são os gastos públicos. Em torno de 3 ou 4% somente de gastos privados. Então, assim, quem vai financiar a Copa ao fim e a cabo vai ser os governos. Esses gastos eles vão ter que ser pagos, eles vão ser pagos em 20, 30 anos, 40 anos, né? Então, vai ser 20, 30, 40 anos de pagamento dessas dívidas, né? Para um evento, né, com, sei lá, 2 meses de duração, e que vai ser um gasto, um recurso que vai faltar em outras áreas, né? Que vai faltar na saúde, que vai faltar na educação, né, que vai faltar no investimento em ciência e tecnologia, né, enfim, em outros setores. Com tanto endividamento do país, com pagamentos de antigos empréstimos de grandes construções,
qual seria parte da solução desse dinheiro voltar a ser destinado à educação, saúde, transporte e habitação? Sandra Quintela, socioeconomista e integrante da rede Jubileu Sul Américas, nos traz uma ideia do que pode ser parte de uma solução. Já foi feita auditoria nos anos 30 e nessa auditoria feita por Getúlio Vargas, cancelou mais de 40% da dívida, né? Naquele momento, isso que propiciou que o Brasil pudesse se industrializar e tal, deu um salto de qualidade de desenvolvimento brasileiro naquele período. No Equador, recentemente, também já foi realizada uma auditoria integral da dívida. Isso também facilitou com que, agora, recentemente, 4 anos atrás, que o governo do Equador pudesse direcionar mais recursos para a saúde, educação, etc. Então nós não estamos falando de nada grande e inovador, não. Isso já aconteceu na nossa história, está previsto na Constituição. O Brasil vai continuar eternamente endividado? Não. Primeira coisa a fazer, auditoria da dívida. Muito simples. Com a auditoria da dívida, aí nós vamos ver quem deve a quem. A gente fala uma auditoria integral, não só composta por especialistas técnicos, mas também por membros da sociedade que possam fazer valer a voz daqueles que gritam já há muito tempo, reclamando a sua dívida histórica, social, ecológica e etc. Então é uma ideia muito mais ampla do que uma auditoria contábil. E você, ainda quer pagar essa conta? Cansei de sofrer, cansei de ralar, de pagar pra ver o que a vida me dá. Minhas contas eu pago, mas sempre eu vi que tava devendo ao FMI. Depois me disseram, se acalme rapaz, ao FMI não devemos mais. Tomamos emprestado pra poder pagar e agora os banqueiros começaram a cobrar. Tô pagando como? Tô pagando como? No PIS e no COFINS, no IPVA. Tô pagando como? Tô pagando como? No metrô e no busão que tenho que pegar. Tô pagando como? Tô pagando como? Na feira, no mercado. Não se esqueça de se inscrever. Fiquem com Deus. Saia da ignorância.